Ora bem, então, assunto aí de sociologia, né? Poder, política e Estado, né? O termo poder, ele está sempre presente aí nas análises que a gente faz inerente a processos, eventos, questões que são abordadas dentro da sociedade, né? Até mesmo, né, as diferentes nuances que ele vem assumindo ao longo do tempo, é interessante a gente pensar no conceito de poder, de que forma a gente consegue integrá-lo às mais variadas análises possíveis, né? Então, olha só, quando a gente pensa na palavra poder, né, a gente lembra de uma força, de uma coação, digamos assim, né, de um indivíduo ou de um grupo, né, ter uma capacidade, ter um dinamismo para intervir, para moldar, para interferir nas ações dos outros. Ou seja, quando a gente evidencia o conceito de poder, a gente está pensando na forma como um indivíduo, um grupo tem de influenciar, de estabelecer ali ações pautadas com os seus interesses sobre os outros, né? Então ele é algo que se gera do ponto de vista externo ao indivíduo, né? Você vai exercer o poder sobre outros, né? Uma vez que se você for conversar com alguma pessoa que é bipolar, por exemplo, num momento de crise, dar uma compulsão nela lá, até ela vai perder o poder sobre ela mesma, né? Então, por exemplo, ela pode estar, sei lá, dar uma crise de compulsão nela, ela compra uma passagem para ir para não sei aonde, sem racionalizar o negócio. Então, às vezes, até o próprio indivíduo pode se perder dessa sua capacidade de autodomínio aí também, né? Mas o poder ele se estabelece de várias formas, né? Então, que a gente pode pensar que ele vai ser instituído. Por exemplo, dentro do contexto familiar, dentro de um contexto empresarial, em uma instituição, né? E até mesmo na sociedade. Então, a premissa que a gente tem em relação ao poder é basicamente essa aí, tá? Bom, ao longo do tempo, né, foram empreendidas várias formas de poder. Aí a gente já está analisando mais a perspectiva da ciência política, onde a gente vai ter como evidência aí, ou como estudo de caso, os diferentes tipos de governo, né? O parlamentarismo, o, ou melhor, a monarquia, né? O presidente, as ditaduras. Então, são formas distintas de empreender a questão do poder. A gente comentou lá no início no final da aula passada que alguns teóricos estudam, né, essa questão do poder há mais tempo. A gente falou do Maquiavel, né, na teoria lá do Virtude e Fortuna, né? Lembram dessa perspectiva? Tacou aqui, porque esse negócio. Vou colocar maiúsculo. Maquiavel, né, com os conceitos de Virtude e Fortuna. Quando a gente pensa no Maquiavel, né, ali na região da Itália, ali por volta de 1530, 1500 alguma coisa, né, onde ele traz a alegoria ali do príncipe, né, ele propôs, né, esses dois conceitos para identificar, para destacar algumas habilidades, algumas
algumas características que o príncipe, no caso, o governo, no caso como governo, né, deveria saber, ou deveria ter controle, né? A Virtus seria uma espécie de uma estratégia, né? Ou seja, parte da pressão das ações empreendidas para se manter no poder, ou para conquistar o poder. E a fortuna seria o acaso, né? Seria um que a gente chama de acaso, ou, por exemplo, circunstâncias dadas ao governo. Por exemplo, uma crise igual à pandemia, né? Foi uma coisa imprevista, né? Foi uma coisa imprevista. Então, a partir dessa situação, o príncipe teria, por exemplo, uma condição de aproveitar disso. Então, na medida que você cria um auxílio emergencial de R$ 600, você garante, digamos assim, a próxima eleição, né? Então, seria aqui a nossa festiva aí. Quem puder gostar para eu poder fechar isso aqui e aceitar os outros ingressantes aqui. Tá? Pode, Dirley. Beleza, então vamos lá. Então, seria algumas formas de a gente pensar nisso, né? Então, e aí, no caso do contexto mais contemporâneo, né, entra que, segundo alguns, seria o jogo do poder, né? Porque quando você tem uma eleição, essa eleição permite a capacidade de exercer a democracia, você elege alguém, esse eleito, ele vai ter o poder de te representar. Então, ele é revestido, né, de poderes que foi concedido a ele pelo voto, né, e também pela própria organização que a instituição, o Estado, confere a ele, né? Então, nessa premissa, a gente tem essa situação aí. Bom, quando a gente fala em poder também, né, como eu falei, ele é multifatorial, digamos assim, a gente pode ter a noção de poder econômico, né, que depois, principalmente da Revolução Industrial, principalmente após a questão da instituição do capitalismo como agente hegemônico aí da sociedade no que tange a questão da produção, você vai estabelecer uma forma de dominação que é intermediada pela base material, ou seja, pelo poder do dinheiro. E hoje, sobretudo hoje, isso fica mais evidente. Ah, professor, me dá um exemplo de como é que o poder econômico pode nortear os rumos de uma sociedade. Uma própria eleição, né? Quando você tem um candidato, um partido político que tem muito dinheiro, que recebeu dinheiro, ou, por exemplo, por que se controla tanto essa questão da origem do dinheiro dos partidos nas eleições? Porque, por exemplo, você pode ter um partido ou um candidato, né? Como é que você pode ter? Você até tem, né? Mas você tem um partido ou um candidato que recebe dinheiro de corrupção, de milícia, de traficante, e a partir do momento que esse cara tem muito dinheiro para a eleição, ele acaba tendo uma maior cooptação nas pessoas. E a partir desse poder financeiro, desse poder econômico, melhor dizendo, ele acaba tendo uma condição mais favorável à ascensão do poder e, consequentemente, a partir disso ele vai estabelecer ações, políticas públicas que podem beneficiar aquele em detrimento de outro, né? E ainda isso pode gerar uma série de consequências que a gente pode pensar, beleza? Bom, o poder ideológico, né? E aí já entra aquela questão da manipulação das ideias, né? Vamos pensar, por exemplo, na União Soviética, vamos pensar no Hitler, né? Com o nazismo, o Mussolini com o fascismo.
esses caras utilizavam do poder deles, né, para poder disseminar ideias, valores, concepções de sociedades. E a partir do uso dessa máquina de manipulação ideológica que foi instituída principalmente no início do século XX, isso começou a ser usado de forma estratégica para diferentes grupos de poder. Então, assim, apesar de eu não lembrar, mas o próprio Hitler é um exemplo bem emblemático da capacidade de desenvolvimento do poder ideológico, né? Então, como é que você cria esse poder? Como é que você cultiva ele, né? Aí entra principalmente os meios de comunicação. Hoje, sobretudo hoje, por que os meios de comunicação são tão importantes para o rumo de uma eleição, né? Eu estava escutando há pouco agora aqui o jornal, né? E aí, na Globo, fazendo cobertura da eleição, aí falando, olha só, a Globo falando da Fox, e a Fox se considera uma emissora de televisão pró-Trump, né? Ou seja, a partir dessa concepção, as informações que podem ser disseminadas nos canais, nas plataformas Fox, seguramente serão tendenciosas a ponto de estimular, a ponto de prevalecer, privilegiar interesses do Trump, bem como da emissora, né? Então, uma dificuldade que nós temos muito grande hoje, e aí entra num contexto de atualidades, tá, galera? É entender a importância dessa paradinha aqui hoje para a sociedade. Tanto é que fala-se das mídias como o quarto poder, né? Porque quando não se tem essa imparcialidade, eu vou instruir aquela notícia para aquele contexto em que eu quero, né? E aí tem um outro problema em relação a isso. Eu posso associar o poder econômico a esse poder ideológico? É possível ter essa interface? Né? Sim. Então, a gente pode pensar da seguinte situação, né? Vamos colocar aqui. Nós vivemos numa sociedade capitalista, onde prevalece o livre mercado. Sentido, você tem grandes corporações detentoras de veículos de comunicação. Logo, essas empresas elas vão controlar o que elas querem e o que elas não querem que sejam difundidas, né? Então, o poder econômico, muitas vezes, né, interage ou se relaciona, né, com o poder ideológico. Né? Aí tem autores que vão identificar isso em germes, assim, como base essencial da sociedade. O próprio, por exemplo, Karl Marx, né, que vai falar, por exemplo, da ideia de né? Caseiro não, né? O Gramsci, né? Gramsci. Vai pensar nisso. O Marx, propriamente dito, ele vai falar o seguinte, olha, o poder, num cenário em que você tem o capitalismo, só vai ser intermediado único exclusivamente pelo capitalismo. Vamos pensar, por exemplo, em termos práticos, né? A política, que eu acabei de falar. Na visão do Marx, onde você tem o dinheiro como dinamizador das relações humanas, né? vai ser uma relação clara e tendenciosa
para atender interesses da classe ou das classes, né, dominantes. Então, a leitura que a gente tenta fazer é isso. E do outro lado aqui você tem o poder político, né, que no caso aí, a gente, ao viver em sociedade, há um conjunto de elementos que ajuda a gente a entender essa organização da sociedade. Então, a gente fala do Estado, né, que o Estado ele é um construto de instituições. Aí tem alguns exemplos: o próprio Estado, a Polícia Militar, o Exército, a escola, a igreja, são instituições, a família. E essas instituições, elas têm o objetivo de quê? Criar regras, normas, né, para os indivíduos. Pois bem, né, na concepção da gestão do Estado, ou seja, o Estado é aquilo que é permanente, o governo é aquilo que é transitório, a gente está vivendo isso na prática, né? Na questão da gestão do Estado, você estabelece ali uma questão do poder político, né? E dentro desse poder político, você cria instrumentos, mecanismos, né, que vai definir o que é certo e o que é errado, o que vai, por exemplo, empreender ações que vão nortear as ações dos indivíduos, que vão condicionar, controlar socialmente as ações humanas, e por aí vai, né? E aí, dentro da perspectiva do poder, né, o próprio Foucault, né, vai deixar isso bem evidente, né, que o poder está presente na sociedade de várias formas, de vários contextos, né, e muitas vezes ele ocorre de maneira tendenciosa para atender interesses, né, para gerar uma situação de contradição, né. Então, fica bem evidente essa leitura acerca da relação de poder. Beleza? Pode sinalizar aí que eu vou adiantar aqui. Pode passar. Vamos lá. Bom, cara, é muito interessante a gente pensar como é que eu implemento isso, como é que a gente se situa nessa relação de poder. Como é que eu posso parar e pensar, bom, Dirley, enquanto indivíduo, qual que é a sua posição em relação a determinada instituição, como é que se manifesta a relação de poder, né? Então, o indivíduo entra numa empresa, ele está num cargo subalterno ali, então há uma relação de poder em cima dele, né? Uma criança no seio de uma família ali, ele é revestido ele vai ser inserido num contexto no qual vai haver, né, ou pelo menos até então era assim, agora a gente não pode falar isso mais, né, mas havia ali uma estrutura de poder em cima dele, né, a própria sociedade em geral, né, as ações de controle que se estabelece entre os indivíduos, por exemplo, o Código Penal, o Código Civil, né, essas coisas, são formas de também a gente pensar na institucionalização do poder e a forma como a gente se insere naquilo, né? É lógico, algumas vezes isso pode ser excessivo, isso pode ser violento, né? Mas também há formas de poder que vão, por exemplo, pelo convencimento, né? O cara vai lá no diálogo, na conversa e consegue fazer isso. Ou até mesmo a partir do uso do consentimento, né? Eu posso reconhecer um determinado tipo de poder a partir de diversas situações e aí acabo colocando ali essa condição, né? Bom, no caso aqui, né, o exercício do poder, muitas vezes, ele não tem que ser necessariamente amparado por uma instituição, por um conjunto de normas, regras, etc., né? Muitas vezes a gente tem na história exemplos de poder, né, de formas de organização de poder que foram dados a partir, por exemplo, de golpes de Estado, ditaduras militares,
né? Então, isso também é uma coisa interessante. Agora, o poder, no caso, quando há um conjunto de operações que ratificaram aquela institucionalização, ele passa pelo crivo aqui do consentimento. Por exemplo, o caso das eleições dos Estados Unidos, né? O Trump parece que vai entrar com ação para poder questionar alguns votos. Mas vamos pensar na seguinte situação. Se ele, porventura, conseguisse dar um golpe de Estado. Uma situação, tá, gente? Então, era um poder que não ia ser legítimo. Agora, ele poderia exercer aqui um poder que seria ou consentido ou então calcado no uso da força, né? Por exemplo, no caso aí das áreas da ditadura militar. Então, a gente pode pensar nessa perspectiva também, né? Então, onde, às vezes, a gente tem a questão da força excessiva, muitas vezes a questão da violência, né? A gente pode entender que isso não é uma prática que vai legitimar o poder, como é o caso da ditadura, das milícias, como é o caso de áreas de favela, né? Por exemplo, você tem ali uma relação de poder. As milícias, por exemplo, no Rio, por que elas podem pensar nisso? Porque eles acabam coagindo as pessoas, né? Então, no caso da milícia, se você vai numa favela do Rio que tem atuação da milícia, se você for comprar, por exemplo, um gás de cozinha, você só vai comprar aquele que a milícia autoriza você comprar. Se você quiser colocar na internet, tem que ser a internet deles. Então, as suas ações vão ser coagidas por esse poder, por essa estrutura que é criada em cima da capacidade, né, de convencer ou, né, ou não as pessoas, no caso aí das milícias, tá? Então, seria isso aí. Existem também outras teorias, no caso aqui é o Max Weber, né, ele fala de algumas estruturas de dominação que pode ser empreendida, então ele vai falar aqui na dominação legal, né, que a legitimidade deriva do cálculo das escolhas racionais, com base nas quais se chega à conclusão de que vale a pena abrir mão de certo nível de liberdade em nome de algumas vantagens, né, que a obediência pode trazer. Vou dar um exemplo disso aqui. Por que a questão da arma de fogo é uma discussão que a gente pode trazer aqui como referência? Bom, se eu tenho uma arma de fogo, né, na visão dos extremistas aí, eles vão falar o seguinte: não, eu posso ter arma de fogo porque é minha liberdade, eu tenho a liberdade, eu sou contra essas instituições que colocam entraves aí na minha liberdade. Então, a ideia do cara é essa. Então, ele quer ter arma de fogo porque ele tem liberdade. Então, esse é o argumento desses barriga verde aí. Então, o que acontece? Hoje, até então, a gente sabe que a lei fala que o indivíduo comum não pode ter arma de fogo. Tá, tudo bem. Mas como é que eu explico essa burocracia aí? A partir do momento em que eu cedo parte da minha liberdade de ter arma de fogo, ou seja, tá, eu não vou ter arma de fogo, mas quem vai me garantir a segurança? O Estado. Aí o Estado vai criar normas, vai criar instituições, vai criar regras, onde vai ser possível ter a garantia do acesso à segurança. Então, eu cedo a minha liberdade de ter a arminha na mão, acreditando, né, ou cedendo parte dessa liberdade para o Estado ter o trabalho ou ter a garantia de que vai me oferecer segurança do jeito que eu preciso, né? Então, aqui seria uma forma de dominação legítima, racional legal, né? Bom, tem também a tradicional. Então, no caso dessa racional legal aqui,
uma das formas que poderiam ser cobradas em provas seria mais ou menos discutir o uso, a liberação ou não das armas de fogo, né, para civis, por exemplo. A tradicional, né, o poder que sustenta no costume, na tradição, no caráter inquestionável das autoridades de certos grupos e instituições. Vamos dar um exemplo aqui, ó, o patriarcalismo, né, onde você tem as famílias, a sociedade androcêntrica, e que, historicamente, o homem foi o progenitor ali, o mantenedor, o provedor, e tudo isso mais que pode ser a ele tributado. Isso é um exemplo de dominação legítima tradicional. Agora vocês percebem bem, por que é tão difícil algumas práticas serem mudadas num país igual ao Brasil, né? Agora, relacione isso com o caso da menina lá que o juiz, o advogado, o juiz criou a tese lá do estupro culposo. Vocês sabem do que eu estou falando, não sabe? Claro. Ah, claro, claro. Tem uma galerinha aí que gosta de ficar fazendo campanha em mídia de rede social sem estudar. Mas, enfim, não é o caso de vocês, né? Mas vamos lá. Como é que eu relaciono aquele caso à dominação legítima tradicional? O homem branco, tal, poderoso, exerceu a influência dele sobre a lei, né? Uhum. Bom, então vamos lá. Tem duas coisas importantes aí, Lucas, mas sua análise está certinha. Valeu. A primeira delas é a ideia do homem branco. Por que o homem branco tem primazia na sociedade brasileira? Meu filho, se você não gosta de história, morra, morra, porque você vai ser um cara alienado. Você tem que voltar no tempo e entender a sistematização da sociedade brasileira, passando pelo período da escravidão, o senhor de engenho, tradicionalmente branco, né, de alguma família tradicional, ou em alguns casos de origem europeia, ele cria para si uma superestrutura de dominação que vai sendo propagada ao longo do tempo. Então, ao longo dos 500 anos do Brasil, todas as transformações sociais, elas, de certo modo, continuam sendo ainda revisitadas ou praticadas ou ainda presentes de alguma maneira. O exemplo que a gente está discutindo aqui é uma delas. Então, de onde que vem esse privilégio, né, do branco, daquele cara que tem um grau, um status quo mais importante, etc. e tal? Isso vem do passado e continua sendo reproduzido. E no caso da sociedade brasileira, cuja pessoalidade é ainda muito maior, ou seja, a gente com aquela tese do homem cordial, né? Aquela tese do jeitinho brasileiro, daquela tese quando você fala, eu sou fulano, eu sou primo de tal, o meu tio é isso, você sabe com quem você está falando e tal, isso fica muito evidente. Então, por que a nossa dominação, existe na nossa sociedade um laço muito grande com esse tipo de dominação tradicional? Aqui no exemplo, a gente está falando da questão do machismo, né, do androcentrismo na sociedade brasileira e que é visto de várias formas. Essa situação, esse caso que a gente está evidenciando é uma delas. É uma delas. Mas por quê? Ao longo do tempo, o homem branco fazia o que queria com a escrava, também fazia com a própria mulher e não tinha nem sequer qualquer possibilidade de se defender. Vamos pensar um pouco, né? Muitas vezes a mulher, esposa do senhor de engenho ali, elas sujeitavam a série de questões. Às vezes, por vezes, até degradantes. Mas ali ia questionar quem? Que garantia ali ia ter, por exemplo, de sair da casa do cara e tentar se manter? Então, esse padrão de patriarcalismo, machismo e tal, isso vem sendo reproduzido. Ah, mas professor, acabou a escravidão. Acabou, criatura, mas ainda várias estruturas que eram preconizadas
pelo período escravista no Brasil, por aquele modelo de sociedade, por aquela estrutura que se foi criada, ainda hoje é praticada no Brasil. Esse exemplo aí é só mais um caso que a gente poderia evidenciar, com alguns aspectos muito pontuais, mas é inegável da gente achar que o machismo, o androcentrismo, a pessoalidade, porque o advogado conhece o juiz, parece que tem relações próximas, alguma coisa assim, então estabelece isso. E até mesmo o que o juiz fala no final lá, esqueci lá, quando ele define lá o final do caso lá, né, o juiz se pautou numa perspectiva de dominação tradicional. Concorda comigo? Sem dúvida. Em grau, número e gênero. Então, só para a gente ter um contexto de como é que isso, só para a gente ter um contexto de como é que isso acontece na prática, tá, gente? Porque às vezes falar da teoria aqui, o cara fala, tá, mas como é que eu coloco isso aí, né? Por exemplo, algumas práticas dogmáticas por religião, por algumas instituições religiosas, também pode se inserir nesse contexto, né? Então, são pontos. Agora, tem essa aqui também que é interessante, que é a questão da carismática, dominação legítima carismática, né? Que é quando o poder se sustenta na crença, né, que o exército possui características especiais, como, por exemplo, né, o caso que eu gosto muito, eu ainda vou na região de Canudos, né, para ver o que sobrou de lá, quando a gente tinha a figura do Antônio Conselheiro, lá na revolta de Canudos. Ele era tido como um líder religioso, né? Então, o que ele falava era, né? Então, alguns exemplos aí, né? Então, muitas vezes, essa questão do poder carismático aqui, da dominação carismática, ela também precisa de alguns elementos para ela se sustentar. Quais seriam esses elementos? Destacaria o cultural e o ideológico. Mas como assim, professor? Como cultural e ideológico? Por exemplo, o Tales pode ter uma capacidade imensa de persuasão, de falar e tal, não sei o que, arrebatar multidões e pai. Mas se ele não tiver um aparato aqui cultural e ideológico dentro da sua respectiva ordem, função ali, o contexto, ele não vai conseguir emplacar. Então, muitas vezes, esse cara que se destaca, né, do ponto de vista carismático, nessas grandes lideranças aí que carregaram aí multidões, né? Então, se a gente fosse pensar, por exemplo, em no Alexandre o Grande, né? Dizem que era um cara que conseguia estimular os soldados, né? Falar, ô bicho, vamos lá, não sei o quê, incentivar e tal. Ele também se pautava em algum desses elementos aqui. No caso da religião, principalmente, né? O aparato ideológico é muito importante. Imagina um padre começar a falar, querer fazer campanha católica cantando Ozzy Osbourne. Não vai dar certo isso, né? Então ele tem que se pautar dentro de um contexto ideológico aí para poder fazer valer aquela persuasão dentro de um determinado grupo. Isso é muito também usado na questão política, né? Política. O fato de nós termos aí o presidente que temos parte também de uma perspectiva de uma dominação legítima carismática, né? Porque ele, dentro da sua esplendorosa capacidade, conseguiu exercer, né, um certo grau de influência, né, nas pessoas e, consequentemente, as pessoas que votaram nele se pautou numa crença, numa tese, né, numa algo do tipo, ou talvez até nada, para poder justificar isso. Captou? Certinho?
Então, notem que as coisas são bem, são bem integradas, né? São bem articuladas uma com as outras, né? Bom, e aí a questão do conceito de Estado, né? Então, o Estado, né, detentor aí do poder, da capacidade de propor as normas, regras, entre outros, né? Vai ser estudado por alguns teóricos. Então, a gente falou aqui do Nicolau Maquiavel, né? Que vai falar da questão do Estado republicano, diferente do Estado abolicionista, né? Absolutista, desculpa. E aí o Estado teria como instituição, né, a finalidade do Estado seria, na visão dele, né, propor ou criar elementos que pudessem proporcionar prosperidade e grandeza, estando, por isso, além do bem e do mal. Então, o Estado, na visão do Maquiavel, ele poderia agir de formas não ortodoxas, não convencionais, desde que fosse para isso aqui, ó. Se ele tivesse que matar 100 pessoas para garantir o crescimento econômico do país, ok. Entendeu? Então, na visão dele, seria isso aqui, né? O Norberto Bobbio vai falar o seguinte, ó, na visão dele, o Estado é uma organização social complexa, marcada pela centralização do poder, né? Complexa porque, gente, envolve vários atores, né? Centralização do poder. Então, você não pode ter, né, na verdade, essa descentralização de maneira exacerbada. Por exemplo, imagina comparar um poder do município com o do Estado ou da União. Não dá, né? Ficaria meio bagunçado. Fundamentada na territorialidade da obrigação política e na progressiva impessoalidade no comando político. Bom, ele deve estar falando de outro país, que aqui no Brasil, né? Isso aqui não funciona, né? Essa impessoalidade, né? O que a gente mais tem é a questão da pessoalidade no comando político. Vamos pensar em alguns exemplos? Você pega lá, o cara foi eleito deputado federal, ele pega a mulher dele para trabalhar como assessora de um órgão qualquer dentro do Estado. Isso é um exemplo de pessoalidade. Entendeu? Ah, mas o Estado é ineficiente. É lógico que é ineficiente. Como é que você vai colocar um veterinário para cuidar de vacinação de ser humano? Ou então vai colocar todo mundo na fileira, botar uma pistola de vacinar boi e começar a vacinar a galera. Ah, mas eu vou colocar sei lá, um agrônomo para cuidar do setor aeroespacial no Brasil. Vou colocar um agrônomo, amigo meu, para comandar o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Né? Eu vou colocar uma dentista para ser secretária nacional de artes visuais no Brasil. Isso mais acontece, né? Então, o que mais me preocupa na questão do Estado é isso aqui, ó, a questão da impessoalidade. Aí você entende por que uma simples campanha para vereador, às vezes, ela ganha uma proporção tão grande, né? O que leva o cara a querer ser um vereador, por exemplo? Gente, ele tem ali a garantia de 4 anos de condições importantes, né? Salário, benefício, e além disso ele consegue empregar um monte de gente por causa dessa feição da pessoalidade que é muito comum no Brasil, infelizmente. E aí esse excesso de pessoalidade acaba dando a entender que o Estado é ineficiente. E também até mesmo o próprio funcionamento do Estado, né?
O Weber, ele vai falar o seguinte, basicamente o Estado ele vai ter o domínio, olha só, o monopólio. Então, né, na visão do Weber, o Estado ele tem o poder, né, da violência legítima exercida por meio da polícia e das forças armadas. Então, essa é uma pegada que o Weber colocou. Então, são formas aí da gente entender o Estado, né? Então, o Estado, ao longo do tempo, ele vai sendo estudado por vários autores, por vários pensadores, né, em diferentes contextos aí da época, tá? Bom, diferentes perspectivas analistas apontam finalidades distintas para o Estado, né? Então, por exemplo, o Estado é uma instituição neutra, promover o bem comum. Quando a gente pega toda a sociedade, né, muitas vezes essa tese é interessante. Na prática, deveria ser isso. Então, uma política pública dada pelo governo, mesmo sendo direcionada, por exemplo, aos índios, ela tem que ter esse caráter de que também ela vai beneficiar quem não é índio, um exemplo, né? Mas muitas vezes isso não acontece, né? E aí entra aquela questão, por exemplo, que eu acabei de citar, não sei se já pararam para pensar nisso, da questão do poder econômico. Por exemplo, uma intervenção urbana aí no município, né? A obra, o dinheiro utilizado para essa obra vem de todos, praticamente, né? Todo mundo que paga imposto, tributo, contribuiu. Mas quando você implementa uma obra num dado contexto, ser, ela pode ser, ela pode gerar a contradição em relação a isso aqui do bem comum para todos. Ela vai ser de ponto direcionada a um determinado grupo ali, né? Outra situação aí, ao que compara um guarda, né? Sua principal tarefa seria garantir alguns direitos naturais, né? E aí entra ali, né, principalmente na formação do Estado moderno, né, que foi muito ligado a essas leis, como, por exemplo, Rousseau, Montesquieu, esses caras aí, eles defendiam muito essa tese. Então, a propriedade privada, né, que estariam ameaçados em sua ausência. Então, por que se criou o Estado aí, aquelas primeiras correntes de pensamento do Estado? Não foi por acaso. Por quê? Se você pegar o contexto dos caras, período de Revolução Industrial, pré-Revolução Industrial, capitalismo intenso, então você tinha que criar estruturas, aparatos que pudessem garantir interesses das elites. E aí começa assim, da mesma forma, gente, vamos botar todo mundo ao pé de igualdade, vivemos numa sociedade que todo mundo é igual. Pá. Porém, materialismo histórico, né, vai falar o seguinte, não, mas a sociedade ela se dá a partir dos processos produtivos, aí tem o capitalismo, então aí você vai ter uma relação distinta, né, entre quem manda e quem obedece, quem está do lado de cá, quem está do lado de cá, mulher, homem, branco, preto, e assim por diante. E muitas vezes essas distinções, elas são, como é que eu vou falar? Elas são evidenciadas a partir da questão da diferença econômica, principalmente a partir da alusão que você faz da questão do poder econômico, tá? E a última aqui é o que enxerga como um instrumento de dominação, né? Então o Estado vai ter essa premissa, né? Que serve fundamentalmente para garantir a conservação de um determinado contexto de dominação e exploração de uma classe para outra, né? Então aqui a gente lembra bem da questão do marxismo como norteadora dessa tese. E é interessante a gente pensar dessa forma aqui, tá? Bom, dentro do conceito de governo, né, que seria aquele cara transitório que muda de 4 em 4 anos, dependendo do país aí e tal, né, vai ser o responsável pela administração do Estado e atender os interesses dos atores que
compõem o Estado, né? Tanto da sociedade quanto dos próprios atores na parte ali da gestão, né? Então, ela vai ser intermediada por formas de governo distintas, né? E aí a gente tem duas propostas de classificações consagradas historicamente falando, que são, né, o modelo aristotélico, no caso ali, que remonta lá da antiguidade, que vê lá a monarquia, onde você só tem um governo, né? Você tem a aristocracia, que teoricamente ali você teria o governo dos melhores, então algumas sociedades você tem lá os duques, os condes, esses caras ilustram o que seria essa aristocracia. Aí de tempos em tempos esses caras podem ser meio que convidados a dar opinião em um processo político e tal. E a democracia, que seria o governo de muitos, né? E o modelo proposto pelo Maquiavel, né, o principado seria o equivalente à monarquia, ao rei, e a república, que seria meio um híbrido aqui dessa questão, né? Bom, aí no caso da monarquia e república, né, são algumas das formas mais proeminentes aí na sociedade contemporânea, né? Então, muitos governos ainda são exercidos à luz da monarquia, com algumas questões. E aí você tem as monarquias absolutistas, como aquela dos reis da antiguidade e tal, ou aquelas constitucionais, né? Então, essa é mais a primeira, vai ser mais antiga, muito presente aí nos filmes que a gente vê, né? O poder do governante é vitalício e hereditário, né? No modelo constitucional, o poder do soberano é limitado pelos outros órgãos. Então, por exemplo, né, onde você tem parlamentos e gabinetes que podem se contrapor ao rei ou à figura ali de Estado. No caso da república, ela vai ser uma contrária à monarquia, né? Então, uma das questões que norteiam aí a questão da república seria a rejeição a governos aristocráticos e oligárquicos, né? Onde você vai ter a presença de presidentes ou primeiros-ministros que são eleitos por períodos determinados. Então, é uma forma de você ter uma transitoriedade, né, no que tange a gestão do Estado, né? E aí, alguns sistemas de governo, o presidencialismo e o parlamentarismo, aqui algumas diferenças, né? Inclusive, há uma corrente no Brasil para tentar implementar o parlamentarismo, né? Então, diferente aqui do presidencialismo, você tem eleições diretas, né, ou indiretas por um tempo, o presidente exerce a função executiva, né, chefia o Estado, chefia o governo, o presidente escolhe os ministros, há uma independência entre os poderes, ou seja, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, né. O parlamentarismo, você tem uma forte interação entre os poderes, então, diferente do Brasil, por exemplo, você tem lá o Senado e, e os deputados, né? Então, seria uma relação mais íntima, né? Distingue-se de chefe de Estado, né? O monarca, o presidente, chefe do governo, primeiro-ministro. Muitas vezes, quem é o cara da questão aqui é o primeiro-ministro, né? Que representa melhor as ações, e quem governa é o parlamento, né? Então, na Inglaterra, por exemplo, a Câmara dos Comuns tem essa função, tem essa prerrogativa aí. Ali, no caso, você tem a figura de destaque, né, do primeiro-ministro, o atual Boris Johnson, né, mas o parlamento tem um peso muito grande, né. E aí o gabinete é constituído pelo primeiro-ministro e pelos demais ministros. Instrumentos importantes, né, princípio de responsabilidade ministerial e direito à dissolução do parlamento. Ou seja, em casos extremos, né, esse parlamento ele pode ser destituído. E aí quem pode fazer isso, por exemplo, é o rei, a rainha, no caso da Inglaterra, poderia fazer isso e convocar eleições, se caso fosse preciso, né? Bom, esse parlamento ele pode ser unicameral, só com órgão legislativo, né, ou bicameral, no caso do Brasil, que seria uma coisa para a gente pagar mais imposto, né, na prática. E aí as formas de participação, né? Então, algumas
participações são uniões voluntárias que podem orientar, influenciar ou conquistar poder no Estado, né? São forças políticas de lutas pelo poder institucionalizado, né, que sustentam ou contestam a oposição do governo, bem como sistemas partidários. Então, você tem lá o monopartidarismo, como é o caso da China, né? O bipartidarismo, como é o caso dos Estados Unidos. Por acaso, você tem alguns eleitos independentes também, tá, gente? Então, não é só democratas e republicanos. Há poucos, mas tem os independentes, né? E o multipartidário, que é o caso do Brasil, né? Que às vezes é muito complicado, né? E aí entra o sistema eleitoral, né? Que por volta de regras e tal. Assim, no Brasil, esse negócio é muito complicado, né? Fala aqui do coeficiente de eleitoral. Então, tem por exemplo, um partido recebe X votos. Então, o cara teve, sei lá, 100 mil votos, ele é eleito e tal, mas a partir desses 100 mil votos, ele consegue eleger 5, 6 deputados, um exemplo. Então, tem um coeficiente que ajuda a eleger algumas pessoas. Na verdade, se o Brasil fosse um país de direito, algumas coisas teriam sido mudadas, né? Mas, enfim, né? Então, a gente tem essa questão. Aí há outros modelos de Estado, né? O absolutismo liberal, né? No caso aqui, você tem o absolutismo, a figura do rei, com uma questão da unidade territorial sendo dominada por ele, né? Ele vai centralizar tudo, né? Então, no caso aqui, o Thomas Hobbes pensou, estudou um pouco mais sobre esse cara na figura do Leviatã, né? Porque, na verdade, na visão do Hobbes, né? O que importaria, né? O ser humano o ser humano pode ser bom ou mal por natureza, mas se ele tem um espírito tomado pela competitividade, desconfiança, ambição, isso fica comprometido, né? Então, essa vai gerar essa insegurança. Então, para controlar esse ímpeto, essa ambição natural do homem, né? Você precisa de ter o Estado como forma de controlar essas ambições, esses anseios. Seria mais ou menos o seguinte: mesmo tendo as leis, o cara ainda rouba, né? Imagina sem elas, né? Aí entra essa questão aí do contrato social, dos pactos que são estabelecidos a partir desses caras aí. Então entra aí o Thomas Hobbes, o Locke, o Rousseau, entre outros, que são considerados, que a gente chama de contratualistas. Tá? E ainda tem a figura dos liberais, né, que são fundamentos principais seriam a soberania popular e a representação política, né, o Estado como guardião da ordem, porém, entretanto, conquanto esse Estado tem a função de garantir a liberdade, a propriedade individual, né? Então, há uma relação nítida e clara entre o público e o privado, até onde o Estado pode ir, até onde o Estado não pode ir, e a separação entre economia e política, o Estado não intervém na economia, né? Aí tem o Estado socialista, que vocês lembram bem como é que é, né? O Estado ali, ele vai ser controlado pela figura do governo, né? Do Estado, que vai controlar desde o processo produtivo, ao funcionamento da sociedade e tal, né? Então, toda e qualquer transformação é incumbida pelo Estado, né? Então, seria mais ou menos nessa linha. E o Estado fascista, né? Que vai questionar modelos liberal e socialista. Então, hoje, por exemplo, há uma linha muito tendenciosa em cima desse aspecto, entre alguns países, né, de estar reforçando esse laço, né? São lugares onde você vai ter uma forte tendência à nacionalização de movimentos sociais, né, preconceito ao diferente e tal. Então, são algumas formas de a gente pensar nisso, né? O Estado de bem-estar social e o neoliberalismo, coisa que a gente vai tentar relacionar com a globalização, uma vez em que a gestão, o funcionamento do Estado, ele vai mudando de acordo com as transformações técnicas, científicas,
que vão acontecendo na sociedade, produtivas, né, culturais, etc. E, a partir de crises, né, essas transformações ficam mais acentuadas. Se a gente pegar quebra da Bolsa de 29, você tem um contexto, Segunda Guerra Mundial em diante, outro contexto, né? Fim da Guerra Fria, outro contexto. Então, houve momentos em que você tinha um Estado muito zeloso pelos direitos civis, pelos direitos sociais, pelos direitos, principalmente na questão da seguridade do indivíduo, né? Com essas mudanças econômicas, políticas públicas sociais foram perdendo peso para o Estado, né? O Estado começa a enxergar isso como uma coisa custosa, onerosa. E aí você parte pelo princípio de uma mercantilização dos bens, né, dos recursos. E aí a gente tem isso claro. O Brasil, então, é uma coisa muito interessante de se analisar, né? Se você comparar, por exemplo, Estados Unidos e Brasil no que tange a questão da saúde pública, né? O Estado brasileiro tem um SUS, que é um dos melhores sistemas de saúde do planeta. Mas, dada a nossa contradição, a nossa desigualdade e a nossa pessoalidade, etc., etc., alguns elementos que eu falei até agora, você vai ver que você é obrigado a ter um plano de saúde muitas vezes. Então, para você conseguir atender as suas demandas, você é obrigado a fazer um plano de saúde privado. Agora, nos Estados Unidos, não. Na maior parte das vezes, apesar de ter alguns estados que são tem até sistema público de saúde, né, apesar de ter algumas restrições, mas lá o cara se vê obrigado a fazer um plano de saúde para poder ter acesso a um serviço de saúde, porque não é público, ele tem que pagar por aquilo primeiro, né? Então, onde que a gente começa a ter essa experiência do neoliberalismo, né? Estudar isso é muito interessante. A Inglaterra, da Margaret Thatcher, e os Estados Unidos do Ronald Reagan, né? Então, são formas da gente pensar nisso. E aí, qual que é a sacada para entender isso, galera? Né? É que o capitalismo, na verdade, né, ele vai tentar se reestruturar após colocar aqui crises, né? Porque o conceito de crise é muito amplo, complexo, né? E aí, na medida que esse capitalismo passa por alguma crise, né, ele vai criar ajustes para poder potencializar a acumulação do capital. E aí, o que explica, por exemplo, um belo dia lá na Inglaterra, você tem um sistema público de saúde, não sei o que e tal, e de uma hora para outra você se vê obrigado a pagar plano de saúde. Bom, provavelmente você pode entender um contexto de crise, estabeleceu ali uma diminuição da acumulação do capital, e aí o sistema produtivo, os bancos, os atores econômicos vão criar estratégias para poder se reestruturar e aumentar a sua lucratividade. Para isso, alguém tem que pagar por isso. Qual que é o contexto? Vamos eliminar o estado de bem-estar social. Vamos tirar a seguridade social do cara. E aí ele paga, né? Tem um filme da Margaret Thatcher, né? A Dama de Ferro, né? Que ela, no filme, a, a atriz que representa ela, fugiu o nome agora, ela fala, deixa bem evidente, né? Se querem morar num país bom, tal, não sei o quê, tem que pagar. E aí, como é que se paga isso? A partir de impostos, a partir pela mercantilização de serviços públicos que antes eram gratuitos, certo? E aí entra essa falácia aí dessa tendência de modelo neoliberal. Qual é o exemplo mais didático para a gente entender essa questão do modelo neoliberal aqui na América do Sul? Total destruição.
qual que é o modelo, o país de exemplo aí que a gente O colocar Chile. aí? O Chile, né? Que o Chile partiu dessa premissa de acabar com o estado de bem-estar social, acabar, né, com a ditadura militar do Pinochet, foi densamente bombardeado por ideias neoliberais defendidas pela Escola de Chicago, né? E criou um sistema, né, de privatizações, de mercantilização dos recursos, serviços. Até um tempo atrás, a escola pública era paga no Chile, né? As universidades são pagas. Então, você cria isso como forma de reduzir, né, o virtual tamanho do papel do Estado, né? E o que eu não consigo entender é o que leva um cara pobre, assalariado, negro, né? Entre outros, por exemplo, eu estou falando porque a população brasileira, a maior parte dela que vive com menos de um salário mínimo, tem sua grande maioria constituída por negros, é fato, né? A gente tem esse legado histórico, né? E aí você vê o cara defendendo ideias neoliberais, mas num contexto totalmente desadaptado da realidade brasileira. Porque qual que é a tese que eu defendo, tá, gente? Aí eu já vou falar assim, Dirley, o que você acha interessante? É inegável que nós temos que ter impulsos, que nós temos que ter dinamismos, que a gente tem que ter empreendimentos e tal, para poder melhorar, dinamizar, crescer sempre. O que eu não posso me permitir é que esse modelo seja excludente, seja insustentável e que reforce desigualdades, que reforce, por exemplo, a concentração de renda. Então, essa é a questão. Né? Então, a instituição de alguns modelos neoliberais, até então, eles têm se mostrado um pouco ineficientes para a questão do desenvolvimento das pessoas, principalmente naquela distinção entre crescimento econômico e desenvolvimento, né? Então, então quer dizer que quando você adota as políticas neoliberais, a economia cresce? Sim, lógico, né? Você amplia a capacidade de acumulação do capital. Ok, mas e aí? E o desenvolvimento? E as pessoas? Como é que fica nisso? Né? Aí, se você vai pegar dados da globalização econômica de 2000 em diante, você começa a perceber muita contradição. É inegável, o PIB cresce, a economia cresce, etc, etc, etc. Tá, mas se você pegar quanto ganha um cara da Tanzânia hoje, quanto ele ganhava há 50 anos atrás, tendo como relação quanto ganha um americano, essa proporção só aumentou, não diminuiu. E o certo seria o contrário, né? Então, são algumas situações que a gente tem que tentar refletir sobre isso, né? E quando a gente analisa isso em alguns contextos, principalmente no que tange a questão neoliberal da América Latina, galera, a gente começa a perceber isso. Se você fazer um estudo bem tranquilo, bem didático, vamos pensar aqui na América Latina, o que esse modelo neoliberal trouxe aí de benefício, né? Vamos pegar aí o Brasil, por exemplo, da década de 90 para cá. Crescemos economicamente falando, viramos BRICS, etc, etc, etc. Tá. Agora dá uma volta próximo da sua casa para você ver. Você ainda continua. Na verdade, você ainda continua, não. Eu acredito que hoje a gente está vendo muito mais pessoas morando na rua, né? A gente vê dados econômicos que são preocupantes, como, por exemplo, o desemprego. A gente vê dados sociais, como, por exemplo, analfabetismo, né? Evasão escolar, baixo índice de competitividade, ou seja, o que eu quero dizer? Você não tem uma destreza em criar inovação, de ter produtos, serviços que tenham capacidade de se jogar no mercado e disputar com as grandes potências. Então, a gente cresceu economicamente falando, é inegável, né? Os dados estão bem explícitos, só que a nossa capacidade de autonomia fica cada vez menor.
E, do ponto de vista interno, os problemas ainda persistem, né? O que a gente chama de modernização conservadora. E o consenso de Washington ele vai fazer basicamente isso na América Latina. Então, os países da América Latina que usaram isso se ferraram. Agora, China e Índia são exemplos de países que não usaram isso. Com todos os seus prós e contras, eles ainda têm um desenvolvimento, um crescimento muito maior do que a gente possa imaginar. Beleza? Então, são formas da gente pensar nisso. Dúvidas?